Simbora estudar Entre a Espada e a Rosa. Falaremos aqui sobre o livro Entre a Espada e a Rosa. O conto, nós já temos um vídeo nesse canal, tá? Que fala sobre o conto. Aqui eu vou fazer um pequeno resumo, tá? Então é um resumo bem breve sobre essa obra. Se você quer algo mais específico, tem vídeo aqui no canal já de todos os contos deste livro. Aqui é mais um resumão. Se você está fazendo vestibular, tá? Uma dica: veja os vídeos, tá? Os vídeos com as obras, tá? Cada conto, e na semana do vestibular vem aqui e volta e vê esse vídeo para relembrar. São 10 contos, começa pela Dama do Leque, então eu vou resumir bastante, tá, gente? A Dama do Leque é um conto que fala sobre uma moça que ela ficava presa dentro de um leque, né? Lá o desenho dela no leque, e havia duas garças. Essas duas garças fogem. Ela passa pela mão de várias pessoas, tá? Ela passa ali pela mão de várias pessoas, até que um cara compra, e não sei se eu falei que as garças voam um dia, as garças voam e ela fica sozinha, tá? Aí ela vai passando pelas mãos de várias pessoas, até que ela é colocada numa loja de antiguidades para ser vendida. Um rapaz passa por ali, vê, mas ele fala: está faltando algo. Ele leva para casa aquele leque para dar para sua amada e ele pinta novamente duas garças. Ele ainda não sabia que eram duas garças. E aquela moça do leque, ela volta ali, né? A dama do leque, ela volta a tocar o seu instrumento, tá? Ali toda feliz. O segundo conto é O Reino por um Cavalo. E ele vai falar sobre um cavalo que comia ouro, moedas de ouro. E esse rei alimentava esse cavalo com moedas de ouro, né? Até que chegou um dia em que não havia mais moedas de ouro. E o que fazer? Um lá dos grandes súditos, né, do rei, um dos ministros, não eram ministros, mas alguém lá, né, que o rei ouvia, falou assim: e se nós virássemos, né, esse cavalo ao contrário? Fazemos o contrário com ele. Ninguém entendeu direito, mas o rei falou: faz o que ele quer. E aí eles enfiaram uma corda e puxaram e viraram o cavalo pelo avesso. A parte do pelo foi para dentro. Esqueci de falar que esse cavalo era o cavalo preferido do rei, né? Ele era o cavalo branco, lindo lá, porque ele comia ouro. E esse cavalo ele foi virado ao contrário. E aí eles começaram a dar o estrume do cavalo para o cavalo comer. E o cavalo comia o estrume e devolvia as moedas de ouro, devolvia ouro. Então o cavalo fez o inverso. E aí o rei foi, né, novamente, ele foi enchendo de ouro o reino dele. Só que o rei começou a ficar triste, por quê? Porque aquele cavalo já não era mais o cavalo bonito dele, era um cavalo, né, de carne ali, né, não tinha o pelo branco, era um cavalo feio agora. Até que um dia o rei ganha um cavalo de um outro rei, e ele substitui seu cavalo por esse novo cavalo, um cavalo bonito, e mata aquele outro cavalo. Então, aqui tem meio que a coisa do você gostam de você enquanto você é útil, e a questão da aparência. O terceiro conto é Entre a Espada e a Rosa, que dá nome ao livro, e ele fala sobre uma princesa, né, que estava ali em um reino e de repente começa a nascer uma barba nela. E ela começa a pensar: quem vai me aceitar desse jeito, né? Inclusive o rei não a aceita. E ela sai, coloca o seu elmo lá, cobre e sai para batalhas e começa a guerrear, E chega um dia que um príncipe, né? Que era companheiro ali nas lutas. Eu tô pensando agora se era um príncipe ou era um rei. Mas era alguém ali, né? Ele começa a olhar de uma forma diferente para aquela mulher que nunca tirava o elmo, né? Ele sente que estava se apaixonando por aquele fiel escudeiro, né? Então, meio, tá? Sim. E o rei começa a querer aquela pessoa, né? E ela também está apaixonada por aquele rei. Mas ela pensa assim: na hora que eu tirar o elmo, ele vai ver a minha barba ruiva e não vai me querer. E ela acorda no dia seguinte sem a barba, mas no lugar da barba começam a aparecer flores. E então ela pensa: de que adianta não ter barba ruiva, mas tenho flores no lugar? Né? Não adianta nada, o que adiantou isso aqui? Só que no dia seguinte, ela
ela acorda sem, né? As pétalas murcharam e ela está lá sem a sua barba, né? E ela solta o seu vestido, né? E desce lá, né? As escadarias que a levariam até o rei, né? Enquanto um perfume de rosa se espalha pelo seu cabelo. O quarto conto é Cinco Ciprestes vezes 2, que é uma história contada duas vezes de um homem que sonha com uma cidade que tem 5 ciprestes e que lá tem um tesouro. E na primeira vez que ele vai até a cidade, ele é morto. Tá? Ele acaba sendo morto por um ladrão. Ele chega lá e, né, dorme em vez de ver o tesouro e acaba morto. E a segunda vez ele está se aproximando da cidade, ele olha de longe e vê aqueles ciprestes. Só que quando ele está chegando, né, ele observa que não são 5 ciprestes, são 4. Ele pensa, é outra cidade. Então é dado uma chance de recontar a história, mas em nenhuma das duas ele fica com o tesouro. Esqueci de falar que na primeira história ele é morto, ele é decapitado, a cabeça dele é cortada e jogada num poço. E a cabeça dele vai parar exatamente onde está o tesouro. O quinto conto é No Rumo da Estrela. No Rumo da Estrela são rapazes que acabam de perder o pai e eles falam, já não temos motivo para ficar nessa ilha. E eles saem navegando. Só que o mais novo deles, que está ali no leme, ele fica encantado com uma estrela. Né? E o irmão fala, ó, segue na direção daquela estrela. Ele fica encantado e no final ele acaba morrendo e alcançando a estrela através da sua morte. Só que com a morte dele era ele que comandava o leme, os irmãos, né, ficam ali perdidos. O sexto conto é No Castelo que se vai, que conta a história de um castelo que não tem nada. Então o vento vai levando ele para vários lugares, ele vai levando, porque ele não tem parede, ele não tem nada, ele é só um castelo, mas por isso mesmo ele é um castelo muito bonito. Um dia o vento leva esse castelo para um lugar e chega o rei lá que queria tudo e o rei manda declarar guerra porque ele vai tomar aquele castelo. Mas o dono do castelo, o rei lá do outro castelo, né, do castelo que voava, do castelo que se vai, ele não quis guerra. E aí os súditos voltam, ó rei, ele não quer guerrear. Não, mas eu vou lá assim mesmo. E o rei vai, embainha sua espada e fala que vai, né, conquistar aquilo. Mas ele fala, mas isso aqui não é nada. Né? E eles começam a gargalhar. E com a gargalhada, o reino se vai. E aquele rei que queria tudo não consegue conquistar o nada e fica ali, né, como derrotado. O próximo conto é Uma Voz entre os Arbustos, que conta a história de uma trupe de saltimbancos que está, né, está ali numa cidade, mas eles perdem ali uma das atrizes e eles não têm ninguém para colocar no lugar. Então eles fazem uma boneca de pano e colocam uma cara de cera. E aquela boneca fica paradinha ali. E ali na plateia haviam alguns súditos do rei. E eles, né, o rei queria se casar com uma mulher que fosse muito discreta. Ele chega até o rei, encontramos a mulher mais bela do mundo e ela não fala nada. O rei manda buscar, vai lá buscar. A primeira vez que o cocheiro vai, na volta ele para tomar uma cerveja, uma estalagem, e o sol está forte, derrete um pouco da boneca. Quando ele chega lá com a boneca, o rei olha para a boneca e diz assim, mas eu te mandei buscar uma mulher bonita, você trouxe a irmã dela feia? Devolve lá que eu quero a verdadeira. E ele vai novamente e chegando lá ele fala para os saltimbancos, né, não sabem o que fazer. Aí eles pedem uma noite, fazem um novo rosto de cera, colocam na boneca e mandam de volta. Eles colocam lá, né, sentadinho e mandam de volta. E o rapaz da estalagem está voltando, mas dá aquela sede, aquela vontade de tomar aquela cerveja, ele para, toma uma, toma duas, fica mais tempo e ele volta e vai. Quando chega, está mais desfigurada ainda. E o rei fala assim, eu pedi para você trazer a moça, você traz a avó dela e manda ele de volta. Né? O rei já está irritado. E eles chegam lá pela terceira vez, os saltimbancos, mas o que a gente vai fazer? Tá, precisamos de uma noite, vai lá, refazem a boneca. E o cocheiro novamente volta e novamente para no lugar para tomar a sua cerveja. Só que ele conta para os outros, né? Ó, eu tô levando ali a moça mais bonita do mundo que ela vai se casar com o rei. A filha do dono da estalagem, ela ouve aquilo e ela vai olhar. E quando ela olha, né, através do vidro lá na charrete, ela percebe que é uma boneca. E ela vê que a boneca está derretendo. O que ela faz? Ela tira a boneca de lá, troca de roupa com a boneca, se senta no lugar e vai ela.
Tá? Essa é uma história muito bem contada, muito legal. E então ela é levada. E o rei, agora sim, e a filha da dona Estalagem era uma moça muito bonita. E aquela moça fica ali sem falar, o rei, nossa, perfeito. Só que ela começa a sentir saudade de falar, ela quer falar. E ela começa a conversar com os animais, com a natureza, com as árvores. Ela vai para um cantinho lá, né, bem próximo ao muro. E o rei começa a passar do lado de fora do muro e ouve aquela doce voz. Que voz bonita! O rei acaba se apaixonando pela voz. E o rei pede para, né, a sua noiva conversar com ele, mas ela fala, isso é uma emboscada, eu não vou falar não. Chega o dia do casamento, o rei está naquela dúvida, que está apaixonado pela voz da outra, e ela também está naquela dúvida, porque ela fala assim, eu vou ter que ficar quieta pelo resto da minha vida. Os dois se encontram, e eles conversam, e eles são felizes para sempre. Tá? O próximo conto é Um Homem Atento, que vai falar a história de um homem que ele ficava só observando, atento. Então ele sabia tudo o que acontecia porque ele estava sempre atento a tudo. Só olhava para frente. Um dia chega um velho, ele sabe que é um velho já pelos passos do velho. O velho olha para ele, vê que ele não movimenta nem os olhos, ele só olha para frente. Aí o velho vira um espelho para ele. Quando ele olha o espelho, ele não se reconhece, porque ele passou anos e anos ali parado, sem dormir e só envelheceu. Ele mal comia, só envelheceu. E aí ele percebe quanto tempo que ele perdeu ali, né? Estando atento, tá? Então, fala muito sobre isso, sobre perder tempo, cuidando do tempo, cuidando da vida dos outros e não cuidando de si mesmo. Penúltimo conto é Como um Colar, que fala sobre uma princesa que ela não era cega, mas ela resolve não olhar o mundo. Porque o mundo está lá com as pálpebras fechadas, ela tem o mundo dela e aquele mundo é maravilhoso. Então ela não resolve olhar para esse nosso mundo. Todo ano, né, quando ela completa aniversário, o rei dá uma pérola linda para ela. E fala para ela, vai guardando, quando você fizer 15 anos, nós vamos fazer um colar com as 15 pérolas. E ela vai guardando ali cada pérola, né? O rei até tenta com alguns médicos, de todas as formas ali, poções e tudo, mas ela não, né? Como ela não era cega, ela só não quer enxergar. E ela guarda. Um dia ela ouve um batido ali na sua janela, ela vai ver, é um pássaro, né? E o pássaro está com fome, com frio, ela não tem o que dar de comer, ela dá uma pérola para o pássaro e o pássaro vai embora. E o pássaro começa a voltar, só que cada vez com menos frequência, até que o pássaro come as 14 pérolas que estavam ali. Chega o dia do 15º aniversário dela, o rei chega com a pérola. Só que quando o rei entrega a pérola a ela, o rei fala, agora eu quero todas as pérolas de volta para fazer o seu colar. E ela fica desesperada porque ela não tem mais as pérolas. O pássaro comeu as pérolas. E ela pede para o rei, me dê 3 dias que eu não lembro onde eu guardei, eu tenho que procurar. Como ela não enxergava, né, o rei achava que ela não enxergava, o rei falou assim, bom, pelas limitações dela, ela deve demorar mesmo, então vamos aguardar. E ela foi para a janela. E ela chamou pelo pássaro e o pássaro não veio. Ela chamava pelo pássaro e o pássaro não veio. E ela já estava desesperada, ela começa a chorar. Quando ela chora, as lágrimas dela congelam, né? E batem ali no peitoril ali da janela e congelam. E como ela não olha o mundo, ela tateia aquilo, ela enxerga as bolinhas que se formaram com a lágrima dela, ela junta todas e coloca na sua caixinha onde ela guardava. E quando o rei vai falar com ela, o rei abre e só tem água porque o gelo derreteu. E ela conta a verdade ao rei. E o rei manda matar aquele pombo. E aí ela descobre que é um pombo que ela tem que procurar. Ela nem sabia que aquele pássaro era um pombo. E pela primeira vez ela resolve abrir os olhos, porque ela precisa procurar aquele pássaro, porque vão matar o amigo dela. E ela sai procurando desesperada, e os arqueiros, o pássaro coloca o rei coloca uma recompensa, e todo mundo querendo matar para ganhar aquela recompensa, e ela procurando o amigo dela. Até que ela chama, o amigo dela vem. E ela está coberta com um chale branco, e o branco do chale dela se mistura com a cor da neve, e um arqueiro, bem na hora em que o pássaro vai, acerta o pássaro, mas também acerta o coração dela, porque o pássaro está nessa região. E nesse momento, ela morre. Só que as pérolas saem do pássaro e cobrem o pescoço dela como se fosse um lindo colar. Tá? Isso nos faz pensar sobre, né,
a questão da riqueza, de dar valor aí aos bens materiais. E o último conto, Em Noite de Lua Cheia, que vai falar sobre a lua. Por que que a lua tem as fases da lua? Né? Dizendo que a lua antigamente ela só ficava cheia. Até que a lua cai um dia num poço, um pastor vai lá, tira, né? Depois de muito trabalho, tira. Só que quando ele tira a lua, uma ovelha vai lá e come a lua. E aquela ovelha é levada, só que aquela ovelha não pode ficar com as outras porque a lua começa a iluminar, as outras não conseguem dormir. Ele afasta, o lobo vai lá e come a ovelha. Depois um caçador vai lá e mata o lobo, porque o lobo também não consegue se esconder, porque ele está com a lua na barriga. E esse lobo vê dentro da barriga, esse caçador vê dentro da barriga do lobo a lua. E ele acha que é um queijo, ele leva para casa e fala, vou dar para as minhas filhas, elas vão ficar felizes. E ele corta as fatias do queijo conforme o tamanho das filhas. Tem a filha mais velha e tem a filha petitica, a filha pequenininha. Aí ele dá o queijo para elas comerem. E essas meninas são felizes, brincam de roda, as quatro ali, estão felizes. Até que a escuridão sente saudade da lua, não posso mais ficar sem a lua aqui. E ela manda pássaros virem buscar. E os pássaros levam as quatro lá para cima. E aí hoje elas se revezam durante a noite para iluminar. Tá? Cada vez uma. E quando as quatro se juntam, é noite de lua cheia. Porque as quatro estão em ciranda, estão numa roda, iluminando aqui o nosso mundo. Pessoal, aí chegamos ao fim, né? Tentei fazer aí rápido, breve, um resumo para vocês aí, tá? Tem gostado dos meus vídeos aí? Deixa o seu like, não se inscreveu no canal, se inscreve, ajuda o professor Sid Clay, tá? Eu espero que vocês realmente tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!